Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar, mostrar a vocês que estão me assistindo 8 dicas, 8 formas, maneiras, dicas de alimentos, né? 8 opções aí de grupos de alimentos que você pode incluir na sua alimentação, no seu dia a dia, na sua rotina alimentar, na sua dieta, com o intuito de aumentar a ingestão de fibras. Sim, não costuma ser difícil, basta que você preste atenção nessas dicas que eu vou dar aqui hoje usando esse quadro. Então você vai acompanhar dica por dica, passo a passo. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é super importante. Isso me diz que você gostou desse assunto, desse vídeo. Se inscreva no canal, aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se, clica nesse botão, ativa o sino para que sempre você acompanhe as dicas que eu sempre posto por aqui. Mas chega de conversa, vamos à primeira etapa. Bom, vamos falar agora aqui nesse primeiro momento sobre um tipo de alimento que muita gente gosta, muita gente curte, mas muita gente até tem dúvidas, né? Será que é saudável, né? E tudo mais. Porém, os pães podem ser uma opção bacana pensando no quesito ingestão de fibras. Obviamente que aqui os pães, a observação que eu vou estar falando aqui é o quê? Opte pelo pão integral. Por quê? O pão integral comparado ao pão branco costuma ter o dobro de fibras. Então, é tudo pão. Mas às vezes um tipo de pão diferente, no caso um pão integral, pode te dar ali uma quantidade bem maior de fibras. Então, pães integrais. Agora, vamos aqui para um outro tópico aqui do lado, que são algo que você aí já deve fazer. Se não faz, comece a apostar nisso daqui. No almoço, no jantar ou até mesmo em lanches, né? No sanduíche, que são as saladas. As saladas aqui eu estou me referindo ao quê? Aos folhosos, né? Aos vegetais, aos legumes, às verduras, às hortaliças. Então, englobando tudo em um pacote só, as saladas. Por quê? Porque as saladas, gente, são fontes em fibras. São alimentos naturais e que possuem fibras e que vão ajudar bastante. Dica: diversifique, tá? Não fique somente no alface, na tomate, né? Então, diversifique. Hoje você consumiu alface e tomate, tranquilo, não é nenhum problema. Mas no outro dia, por que não uma cenoura, um brócolis? E assim vai. Vamos diversificando e diversificando, porque eles têm fibras. Mas além de fibras, eles têm outros componentes, né? Então a diversificação é importante por isso. Mas estamos falando aqui hoje das fibras. Vamos agora falar aqui abaixo de outro elemento, né? Ou grupo também de elementos interessante a ser ali como uma aposta para, claro, a ingestão de fibras. Esse daqui normalmente as pessoas gostam de incluir no almoço, tá? Mas enfim, isso é uma questão apenas cultural. Que são as leguminosas, a exemplo do feijão, a exemplo da lentilha. Eu não sei se está ficando muito bem visível para vocês aí, tá? Eu espero que sim, mas o que eu escrevi aqui foi leguminosas. E o que eu posso falar mais a respeito disso, né? Porque assim, as leguminosas, né, a exemplo do feijão, muita gente sabe que tem carboidrato e tudo mais, só que qual é o grande problema? Justamente quando as pessoas ficam cortando os carboidratos, baixar demais as fibras, porque alimentos que possuem carboidratos, a exemplo do feijão, que é uma leguminosa, tem carboidrato. Só que se você retira esse carboidrato, você também está deixando de consumir o quê? As fibras desse alimento. Então você retirou o carboidrato, retirou fibra. E aí você pode acabar tendo uma ingestão insuficiente de fibras. Então muito cuidado para não sair cortando tudo da sua alimentação. E aqui ao lado, algo também bem interessante, são as nozes. Perceba que quando eu falo nozes, né, na verdade também eu estou me referindo às nozes, às castanhas, mas de um modo geral são o que? As oleaginosas. Só que o que acontece? Essas oleaginosas, ou nozes, né, de uma forma genérica, elas têm algumas características em comum. Porém, quando o assunto são fibras, aí a coisa diferencia um pouco, né? Nem tudo
nem todas têm uma quantidade de fibras ali suficiente. Então, dentro dessas nozes ou castanhas ou oleaginosas que possuem fibras, o destaque que vão para 3: amendoim, as avelãs e a castanha do Pará. Então fica aí também essa dica aí para você. Normalmente as nozes as pessoas costumam inserir nos lanches, né, para poder ali fazer uma refeição mais rápida, até mesmo mais prática ali durante o dia, porque é uma coisa que você consegue levar para o trabalho, não é uma coisa que vai estragar facilmente. Agora vamos também para a quinta já, né? Quinta dica, vamos colocar aqui embaixo, são, ó, sementes. Então as sementes, vamos lá aqui alguns exemplos, né? Sementes, eu vou citar 2 exemplos, mas aí vocês podem, né, ter outras opções. A chia, a linhaça. São sementes, enfim, sementes, né? Estou colocando como exemplo aqui, porque são elementos que também são nutritivos, são naturais e que também carregam fibras consigo. É importante destacar que muitas vezes essas sementes, o ideal é que você triture e não consuma ali na sua forma íntegra mesmo, sabe? Então, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Sobre a chia e a linhaça na forma triturada, é só você pesquisar aqui. Então, o ideal é que você triture, bate ali no liquidificador, ou você pode fazer a germinação, enfim, colocar, digamos, em hidratação, né? Colocar na água para ficar hidratando e depois triturar, enfim, que no final das contas você triture. Como você depois de triturar não vai peneirar, você não vai perder as fibras, então apenas você triturou, mas as fibras estarão ainda presentes naquele conteúdo final que vai ser, digamos, moído, né? Então é algo que ainda preserva a quantidade de fibras, certo? Agora aqui ao lado tem também outro grupo de alimentos que são os grãos. Então percebam que também, né, um outro grupo de alimentos, existem vários exemplos de alimentos que possam se enquadrar aqui nesse grupo, né, dos grãos. O exemplo que eu vou trazer são, ou melhor, é um bem clássico, né, um bem comum na nossa alimentação, na nossa cultura, que é o arroz, o tal do arroz. O arroz, a gente sabe que tem aí tipos, né, mas assim, o arroz integral, prefira o integral em relação ao branco, né? Por que o integral? Qual a diferença? Gente, as calorias são as mesmas, tá? Não é porque é integral que ele é menos calórico, não é nesse sentido o benefício dele, não. Na verdade, o benefício do grão de um arroz integral é porque ele possui mais nutrientes. A densidade nutricional dele, né, de proporção é maior, inclusive das fibras. Então, é um grão que vai ter mais fibras. Então, ele também, por isso, ele está aqui nessas nossas dicas de hoje. Agora, aqui abaixo, vamos citar outro, que já é a 7ª dica, né? Tá quase no final, mas não são menos importantes, tá? Essas dicas aqui finais não são menos importantes, não. Ó, farinhas. Essas farinhas aqui eu estou me referindo até mesmo fazendo link com os pães. Por quê? Eu não disse que é para dar preferência ao pão integral. Qual a diferença? O pão integral, o verdadeiramente, né, integral, ele tem que ter ali na sua composição, em maior quantidade, a farinha de trigo integral. Isso se for o pão feito com farinha de trigo, né? Então se for farinha de trigo, que seja farinha de trigo integral. Mas aqui eu coloquei, né, como um tópico diferente, porque não é só o pão que leva farinha, né? Existem outros tantos alimentos que levam farinha na composição. Então aqui eu estou falando de qualquer alimento que tenha farinha, seja um pão, seja alguma massa, seja algum biscoito, bolacha, que leve farinha. Se a intenção é aumentar as fibras, dê preferência àquele alimento que tenha farinha integral. Se for algo, como eu disse, feito com farinha de trigo, que seja farinha de trigo integral, em maior quantidade, e não a farinha branca, a farinha refinada, a farinha comum, que é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico que você vê direto lá no rótulo dos produtos alimentícios. Então fica essa dica. E aqui ao lado, para fechar, vou até ficar de costas para fazer um suspense, mas a 8ª dica, presta só atenção, tá, gente? Isso aqui é muito interessante e importante também de estar presente na sua alimentação por uma questão mínima de saúde, tá? Inclusive para ir para as fibras, que são as frutas. Sim, as frutas, além de serem naturais, tudo ótimo, tudo certo, elas também são fontes de fibras.
Inclusive fazendo aqui um destaque, né, para a questão das frutas em relação ao suco. Prefira a fruta ao invés do suco, principalmente se for um suco que você vai coar, vai peneirar, porque aí nesse processo você perde fibras. Então, nesse quesito, prefira a fruta na sua forma mais intacta e íntegra. Então, essas foram as 8 dicas que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou deixar aqui a tela, 3 segundinhos para você tirar um print se você quiser. E é isso, já já eu volto, pera aí. Pronto, voltei, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim. Se você não deixou lá no começo, quando eu pedi, deixa agora. Aqui embaixo nos comentários eu quero que você me escreva se você gostou do vídeo, o que é que você achou, quais desses grupos de alimentos aqui você já inclui na sua alimentação, ou qual, né, você não fazia ainda muito consumo e que agora você vai dar mais atenção. Eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com essas informações. Afinal, tenho certeza que você aí conhece alguém que possa se interessar. Manda, não fique com esse vídeo só para você não. Aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais, me acompanhe em todas elas, principalmente no meu Instagram, que é o Henrique_Nutricionista. Já já aqui na tela vai aparecer uma foto minha, aqui no meio você clica nessa foto para você se inscrever no canal, se você ainda não fez isso. No mais, eu quero agradecer a você por ter me assistido até o final. Hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.